A paz do Senhor a todos, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos hoje trazermos um assunto que é de suma importância para nossas vidas, falando um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Portanto, leamos a palavra de Deus em Atos capítulo 13, versículo 2, que nos diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Acabei de ler esse versículo de Atos capítulo 3, versículo 2, para enfatizar esta frase: disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Estamos certos, cientes, que o Espírito Santo, ele realiza. Disse o Espírito Santo, ele toma decisões, ele faz, ele realiza a obra de Deus na terra. E lendo esse versículo sobre o Espírito Santo, eu quero falar sobre o Espírito Santo realiza sua missão na vida de Jesus. O Espírito Santo realiza a sua missão na vida de Jesus. Pois quando lemos disso o Espírito Santo, estamos vendo que ele é uma pessoa atuante, tomando decisões, realizando uma tarefa que só ele poderia realizar, consumando a obra que o Pai propôs a realizar em favor da humanidade, através da pessoa de Jesus. Então o Espírito Santo atua na vida de Jesus a partir do seu nascimento. Conforme lemos em Lucas, no capítulo 1, Lucas capítulo 1, no versículos 34 e 35, nós lemos: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí está ele realizando a obra com respeito ao nascimento de Jesus. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria. Disse-lhe o Espírito Santo, ele realiza. Então nós lemos aqui: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então o Espírito Santo, ele gerou o Senhor Jesus. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus começa a partir do seu nascimento. O Senhor Jesus é gerado a partir de uma obra do Espírito Santo em Maria. Então o Espírito Santo, ele gera o Senhor Jesus. Então o nascimento do Senhor Jesus é uma obra do Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo em Jesus começa a partir do seu nascimento. O Espírito gerou o Senhor Jesus em Maria. Então, quando eu lhe disse o Espírito Santo, foi para enfatizar isso, que ele tem poder de realizar, ele tem poder de fazer, ele toma decisões. A atuação do Espírito Santo em nossos dias, ela é eficaz, ela é real. Ele continua tomando decisões. Disse o Espírito Santo, não só naqueles dias, como lemos no livro de Atos, com respeito aos apóstolos e a chamada de Barnabé e Saulo, mas disse o Espírito Santo, está relacionado também aos nossos dias. Ainda hoje ele fala:
Ainda hoje ele toma decisões, ainda hoje ele comanda o seu povo, a sua santa igreja, e aqueles principalmente que querem ouvir a voz do Espírito Santo, como lemos nas 7 cartas no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Ele continua dizendo, ele continua falando, ele diz realmente ao seu povo, ele diz cada dia aos nossos ouvidos. Portanto, o Espírito Santo realiza. Então, primeiro, ele gerou o Senhor Jesus. Segundo, o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. O Espírito Santo ungiu, gerou e também ungiu para a realização do seu ministério na terra. Conforme Lucas capítulo 4, versículo 18, ali está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus. O próprio Jesus, ele diz ali na sinagoga: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele estava dizendo: o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo me ungiu. Portanto, o Espírito Santo não só gerou o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. Podemos confirmar essa leitura em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38, que nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a obra de Jesus na terra foi na unção do Espírito Santo. Isso está confirmado na palavra que acabamos de ler, Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então o homem de Nazaré, o Deus homem, estava ali ungido com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré para realizar o seu ministério. Não só a consumação da obra da salvação na cruz, mas enquanto ele curou, libertou, arrancou os demônios das pessoas, porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Então o Senhor, ele nasce por uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus. O Espírito Santo ungiu a Jesus. E também o Espírito Santo desceu sobre Jesus logo após o seu batismo. Esta unção é confirmada, que o Espírito Santo é visto descendo sobre Jesus em forma de uma pomba. O Espírito desceu sobre Jesus. Mateus capítulo 3, vamos a Mateus capítulo 3 confirmar essa palavra. Mateus capítulo 3 e o versículo de número 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, numa forma corpórea de pomba, o Espírito Santo se manifesta e é visto vindo sobre Jesus, pela ocasião do seu batismo nas águas, através da pessoa de João Batista. Então, o Espírito gerou Jesus, ungiu Jesus, desceu sobre Jesus de maneira visível para que fosse visto. O Espírito, tomando forma de pomba, desceu sobre Jesus, e esta forma ele toma para que as pessoas vissem. E também é confirmado a pessoa de Jesus não só pelo Espírito Santo que desce, mas pela voz do Pai. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, quando o Espírito desce sobre Jesus nessa forma corpórea de pomba, está visível às pessoas, foi visto, por isso ele toma esta forma. E é uma confirmação que Deus, o próprio Pai, vai dizer: este é meu Filho,
ungido pelo Espírito Santo, Deus na terra, este é meu filho. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então ali o Espírito Santo desce, é visto em forma corpórea de uma pomba, e Deus confirma com a sua própria voz do céu, dizendo: este é meu filho amado. Também o Espírito, ele conduz Jesus ao deserto. Quando Jesus está no deserto para ser tentado, foi conduzido pelo Espírito. Podemos ler em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse tempo de provação no deserto, de tentação, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, levou Jesus ao deserto. Era tempo de Jesus ir para o deserto, e o Espírito Santo levou ao deserto, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então a obra do Espírito Santo na vida de Jesus foi algo completo, uma missão completa desde o seu nascimento, até a sua ida à cruz. A presença do Espírito Santo está em Jesus. E até a sua ressurreição, ali está a ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Podemos também lembrar que o Espírito Santo está presente na igreja. Ele foi enviado por Jesus, quando Jesus envia o Consolador, dizendo: eu vos darei outro Consolador. A igreja recebeu o Espírito Santo no princípio, quando foi derramado através do poder do Espírito Santo que batizou os apóstolos, os discípulos reunidos foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo chega àquele cenáculo com um som muito forte, como de um vento forte, impetuoso, e diz que encheu toda a casa. E foi derramado sobre eles o batismo com o Espírito Santo, e diz que eles viam línguas como que de fogo que descia, faixas como que de fogo que descia, iluminação de fogo sobre eles. Era o fogo do Espírito Santo ardendo, era o vento do Espírito Santo soprando, iniciando a obra na igreja e continuando, estando conosco até hoje, porque a promessa do Espírito Santo diz respeito a nós. Quando o apóstolo Pedro diz: olha, esta promessa é para nós, essa promessa é para todos, essa promessa é para os que hão de vir, para os que estão longe. Portanto, o Espírito Santo que agiu todos os dias na vida de Jesus, ele está agindo na igreja todos os dias, cumprindo esse ministério, cumprindo o tempo na terra para o qual ele foi enviado, na dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. Portanto, podemos ouvir a sua voz, e lembrando aquele versículo que lemos: disse o Espírito Santo. Ainda hoje o Espírito Santo está dizendo, viu? Ainda hoje o Espírito Santo diz. Você pode ouvir o Espírito Santo. Ao receber essa mensagem, ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração sobre a sua chamada, sobre o propósito da sua vida, o que você tem que realizar. E você não vai realizar sozinho por si mesmo, você vai realizar porque o Espírito Santo te ungiu também para realizar. Estamos ungidos pelo Espírito Santo, assim como ele ungiu a Jesus de Nazaré. Ele ungiu os seus servos, ele ungiu a sua igreja, ele ungiu os seus profetas de hoje, os seus ministros de hoje, ele ungiu os seus servos de hoje para pregar, ensinar e falar as verdades divinas, dando-nos assim uma revelação das Escrituras, cada dia ensinando-nos as Escrituras, pois o Espírito Santo é o nosso mestre por excelência, ele ensina. Como Jesus dizia: eu sou mestre, o Espírito Santo veio também para ser igual a Jesus. Ele é mestre, é o mestre na igreja, por isso ele usa homens e mulheres para ministrar a sua palavra. E conforme Romanos capítulo 8, versículo 11, quando fala da ressurreição, que Deus agiu ressuscitando Jesus, ali está a obra do Espírito Santo.
Também na ressurreição está a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo levantando Jesus com vida do túmulo, para agora ele sair daquele túmulo, ele entrar, visitar os discípulos amedrontados e ali dar o Espírito Santo aos discípulos e dar a sua paz, dizendo: paz seja convosco. Portanto, leamos em Romanos capítulo de número 8, apenas um versículo que nos dá noção dessa ação do Espírito Santo no tempo da ressurreição, no dia da ressurreição, na manhã da ressurreição. Romanos 8 e 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele ressuscitou a Jesus, ele habita em nós, o Espírito Santo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, saiba que o mesmo Espírito de Deus que agiu na ressurreição de Cristo é o Espírito que habita em nós. E sabe o que isso quer dizer? Que na vinda do Senhor Jesus para a igreja, no dia do arrebatamento, esse Espírito vivificará os mortos que morreram pela fé em Cristo, fiéis em Cristo, vivificará os seus corpos transformando, e esse mesmo Espírito agirá também nos que estiverem vivos neste dia, transformando eles e levando a presença de Jesus para ter um encontro com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz lá na carta aos Tessalonicenses: e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, a ação do Espírito Santo está também na ressurreição, porque o Espírito está com a igreja, o Senhor Jesus está com o Pai, mas o Senhor Jesus vem para encontrar a igreja, para buscá-la, e o Espírito Santo é aquele que se encarrega de fazer a obra de levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, em uma região celestial, nas alturas, ao encontro da igreja que é a noiva de Cristo, a noiva pura, santificada pelo próprio Espírito Santo. Ela sobe para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E a obra de agora tirar a igreja da terra, levar a igreja às alturas, é do Espírito Santo, porque Jesus se manifesta no arrebatamento nas alturas, ele não pisa esta terra no arrebatamento, ele encontra a igreja nos ares. E o Espírito Santo levanta a igreja, todos que fizeram parte em todos os tempos, aqueles que já partiram, aqueles que morreram com fé em Cristo Jesus, os que estão vivos neste momento do arrebatamento. Há uma obra do Espírito Santo. Primeiramente, ele ressuscita os mortos, dá um corpo glorificado para eles subirem. Em seguida, em sequência, os vivos serão transformados. Diz que um abrir, fechar de olhos, um piscar, acontece a transformação, a ressurreição dos mortos com um corpo glorificado numa ação do Espírito Santo. E também, no mesmo momento, em seguida, porque a igreja sobe junto, porém há uma primazia para os que já morreram em Cristo serem ressurretos e transformados. E aí em seguida os que estão vivos também, o Espírito Santo os transforma em um corpo glorificado, não mais nesse corpo de carne cheio de corrupção, que se destrói, que se desfaz, que se acaba com as enfermidades. Não é agora um corpo glorificado, e o Espírito Santo age agora, levando a igreja do Senhor para encontrar com Jesus. Portanto, creiamos nesta obra gloriosa do Espírito Santo atuante em nossos dias. Ele realizou a obra na vida de Jesus. No seu nascimento, ele gerou Jesus, ele ungiu Jesus. Ele se manifestou quando Jesus foi batizado numa forma corpórea de pomba. Ele conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Ele ressuscitou o Senhor Jesus. E ele ressuscitará e transformará o povo que será arrebatado para estar para sempre com o Senhor. Portanto, que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Seja grandemente abençoado. Compartilhe essa palavra. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal,
para que na medida em que formos postando vídeos, você receba e seja grandemente abençoado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em sua vida. Amém.